Esse rapaz é o Raul, tô brincando. O É Raul o John Seixas. Lennon. John Lennon que já morreu, mas está vivo nos nossos corações. O tempo de vida trouxe o aprendizado, o reforço e o mérito. Aonde cada segundo que vivi foi para mim momentos muito especiais. Agradeço a minha família por tudo. Aonde em vida o foco maior era o meu pai, aonde tinha por ele o orgulho e ao mesmo tempo algumas críticas em que eu fazia o tempo inteiro, aonde questionava os caminhos, mas ao mesmo tempo me dava dádivas e merecimento. Ter essa família em mãos trouxe para mim um grande império. Vivi e apreciei cada segundo, aonde diante da minha vida pude ter todos os momentos de felicidade. Vivi intensamente o caminho, aonde sempre agradeci a Deus por tudo. Não era muito de frequentar religiões, mas tinha um Deus dentro de mim que berrava a minha bondade o tempo inteiro em relação à vida e às pessoas. Agradeci a vida em que caí, com os pais que vivi, a profissão e a escolha de fazer o que sempre amei. Não tenho que reclamar nada da vida, pelo contrário, o que levei dela foi saudade, boas lembranças. Hoje me encontro numa espiritualidade tranquila, aonde admiro a tudo e a todos. E hoje me tranquilizo ainda mais por ter feito tudo que tinha vontade. Gratidão eterna. Aqui traz falhas na audição e nos rótulos da leitura. Por quê? É um espírito que ele já ganhou um grau superior. Então, ele não traz tanta informação diante da espiritualidade. Então, para a gente que está na vidência, ou qualquer oráculo que seja, vai dificultar um pouco a leitura de informação. Por quê? É um espírito que ele já ganhou um grau superior, então não vem um leque aberto para mais informação. E o tempo em que ele teve em vida, ele foi somando um grau espiritual, ganhando metas, né? E quando desencarnou, ele já estava literalmente aberto no plano da espiritualidade. Ou seja, na própria vida, ele fez toda a somatória do plano espiritual. Então, em vida, ele cumpriu toda a tabela espiritual. Ao desencarnar, hoje se encontra numa evolução muito grande, porém, sem rótulo nenhum, sem mágoa, sem ressentimento, e agradecendo a Deus, tanto pela vida, como pelo mundo da espiritualidade. Não retorno. Isso me traz uma grande tristeza, por não retornar. Pois se pudesse voltar novamente, voltaria na mesma família, na mesma profissão e na mesma mulher pela qual tanto amei. Então trouxe uma vivência plena em todos os sentidos. Não teve karma. Esse rótulo que você chama, ele é uma... Eu não sei, tá? Uma pergunta. Esse rótulo que você fala é como se fosse algum sofrimento, alguma angústia. É isso? Porque... O que é o rótulo que você tanto fala? Seria a imagem para o plano da espiritualidade. O rótulo significa o que ele levou. Então, ele levou somente coisas boas. Ah, entendi. E aí, se fosse um rótulo ruim, seria mais fácil de ler, porque aí você puxaria o porquê daquele rótulo. Porque quando tem o rótulo negativo, as lembranças negativas, aí é necessário, ele deixa bem nítido para qualquer médium, ter a facilidade da informação, porque através de uma informação eles vão o quê? Ter ajuda. Uhum. Então, por mais que seja... hoje, né, que nem aqui um superchat, né? Uhum. Tá ali, mas essa alma, um exemplo, se essa alma estivesse precisando de ajuda, ele ia agradecer muito essa sessão de hoje aqui. Tá. Porque através dessa sessão, automaticamente o plano da espiritualidade vai ser encarregado de ver o setor, no que ele precisa. Onde ele vai ser encaminhado, Isso. Né? Então, isso é muito importante, que nem hoje. Hoje ele está aqui numa sessão espírita, né? Num lado espiritual. E ele não precisa de nada, graças a Deus. Nada. Tanto que até para a leitura traz a dificuldade. Porque não tem nenhum perfil, não tem ficha de reclamação dele. Pelo contrário, ele agradece totalmente pela vida, pela infância, pelos pais, pela vida afetiva. A vida árida, que teve algumas complicações durante a vida, para ele foi só um crescimento. Hoje, estando no mundo da espiritualidade, se tivesse que voltar, ele voltaria novamente, mas dos mesmos personagens, com as mesmas pessoas. Sim. Significa um espírito evoluidíssimo. Certo. E que durante a vida ele plantou tudo isso. Maravilhoso. Eu imaginava que era um espírito evoluído, né?
ele sempre foi um cara que pregou muito a paz, especialmente do meio para o final. Acho que ficou mais forte esse negócio dele ir contra a guerra e se expressar em relação a algumas decisões dos governos e tudo mais. E, enfim, sempre buscando que todo mundo vivesse bem, né? Tem Imagine, que eu acho que é o que amarra tudo isso. Mas teve um momento, teve alguma entrevista que ele deu, que ele disse, acho que ele se expressou de um jeito um pouco equivocado, ou talvez não era isso. Ele se expressou mal, mas não com maldade, né? Ele disse que os Beatles estavam ficando mais, ou eram mais populares que Jesus, não é isso, Deco? Exatamente isso. Mas ele disse isso, eu imagino... Era sutil, sem maldade. Eu acho assim, devia ter um pouco de ego envolvido, mas ele não queria diminuir Cristo. Ele estava querendo dizer, falar da potência que eles tinham se tornado, do alcance que eles tinham. Não sinto veneno, não. Sinto um lado esporádico. Depois ele até pediu desculpa, mas assim, pela forma que ele se expressou, que pode ter causado. E aí ele sofreu várias ameaças de morte, né? Porque, eu não sei, o pessoal que fala que é cristão é um pouco agressivo. Queimaram vários discos dos Beatles. O quê? Queimaram vários discos assim dos Beatles. Tem um dia lá em São Francisco, o pessoal fala, tô fazendo nada, vamos fazer um fogueirão daqui. Desde que compre, né? Aí compraram pra queimar. Né? Exatamente. Inclusive, um grupo que ameaçou ele, é um grupo muito famoso e muito bonito, querido, o grupo assim, da paz, que é a Ku Klux Klan, ameaçou o John Lennon porque ele falou essa frase em vão aí, né? Inclusive o assassino dele, que não tem motivo para matar, falava, uma das coisas que ele falou era que teve também, que ele disse uma vez que era mais popular que Jesus e tal. As pessoas usaram isso como justificativo para expressar a raiva delas. E aí entra naquele caso da usar o nome de Deus em vão. Eu acho que até a gente dividiu com a Vandinha isso. Teve uma senhora muito querida, foi muito educada, e aí ela veio falar para mim que eu não poderia falar aquela brincadeira que eu fiz, que Deus não é otário. Que eu falo, Deus não é otário, ele sabe o que você está pensando, não adianta você fingir, entendeu? De uma maneira sutil, sem mas veneno, brincando. Sem maldade. E aí ela disse para mim como eu deveria me expressar, Daniel. Ela disse assim, o mega todo-poderoso, ele que é o nosso Senhor, não é fácil de ser enganado. Mas achei meio longo, achei que Deus não é otário, é mais curto, né? Fica mais prático. Mas, assim, Deus sabe o seu coração também. E ele sabe, em nenhum momento você falou de maldade. Assim como ele também, em nenhum momento, traz o lado sutil. Era essa a pergunta. Deus se importa com esse tipo de protocolo bobo? Então, é aí que tá. É exatamente onde fala das vestimentas. Então, ele não se importa. Porque o mais importante é o teu coração. O teu coração, o que diz mesmo o teu coração. Então, por mais que você tenha dito, que Deus não é otário, na sua linguagem não tem a maldade, tem a pureza desse coração dizendo isso. E para Deus o que é importante é lá dentro, não o que está saindo. E sim o que sai daqui do coração, né, o sentimento, para o verbal. No verbal, do coração para o verbal, não tem carga negativa. Então, em nenhum momento você vai ser punido por isso. Ou, de repente, eu amo Deus, eu adoro Deus, Deus Todo-Poderoso, como eu te amo. E virar as costas e fazer totalmente ao contrário do ensinamento dele. Então, para ele, o que você vai praticar, por praticar, não tem importância. Deus, ele é muito movido de sentimento, de energia. Então, não tem punição nenhuma. Então, nem eu e nem John Lennon, a gente vai sofrer a ira. Tô aqui. O mesmo nível de John Lennon. De espiritualidade elevada. Tô falando de gente que irrita com o Ku Klux Klan, entendeu? Então, nós dois não vamos ser punidos, né? Nem um pouco. É onde a gente frisa. Várias vezes a gente teve esse comentário, né? De, às vezes, o bandido, Às vezes o bandido vai pro céu e aquele que rezou o ano inteiro não foi. Por quê? Porque aquele bandido, por mais, né, não justifica o que ele fez, mas ele teve o coração bom. E o outro que pregava a palavra o tempo inteiro acabou não entrando porque o sentimento não era o mesmo. Então, é muito relativo o falar. Porque nem sempre o falar é o sentir, né? Não vem da alma. Resumindo, né? Não vai ser punido. E Deus não é otário. E também Deus não são é otário. coisas que... Deus, ele tem... Então, nessa palavra, que significa o quê? Que Deus tem a visão para tudo. Né? Ele tem a visão para tudo. Então, ele vai saber distinguir com certeza, que ele é muito sábio. É que é uma palavra chula junto com uma palavra sacra, né? Sagrada. Aí as pessoas dão uma assustada, mas a fala é justamente negando que ele é essa coisa chula. Sim. Né? Exato. Deus não é otário. Quer dizer, Deus é muito ligeiro. Sábio. Sábio, verdadeiro. Muito sábio. Deus é safadinho. Não, aí você já desvirtuou
o negócio, Deus entendeu? Safadinho, acho que não dá pra te Desculpa ajudar, o André, viu? Ele não tem filtro. Você tem mais alguma coisa do John? Não, vamos adiante.